E aí, tudo certo? Olha, se alguém já parou para pensar no que realmente define a potência de um computador hoje em dia, a resposta pode ser bem surpreendente. Vamos mergulhar de cabeça no componente que se tornou o verdadeiro motor dos PCs modernos, a placa de vídeo. Então, para começar, que tal um desafio? Pensa rápido aí. Qual é a peça que mais define o desempenho de um computador nos dias de hoje? Se a primeira coisa que veio à mente foi o processador principal, a CPU, bom, essa resposta estaria certíssima uns anos atrás. Mas o fato é que, para as tarefas mais pesadas de hoje em dia, o jogo virou completamente. Outro componente roubou a cena. E essa nova estrela do show, essa heroína do desempenho, é a placa de vídeo. Sabe, de games, a inteligência artificial, é ela que dita a verdadeira força de uma máquina. E a gente vai entender direitinho o porquê. Tá, mas afinal de contas, o que é uma placa de vídeo? De um jeito bem simples, é uma placa de expansão que muita gente chama de placa gráfica. A função dela é processar e criar as imagens que a gente vê no monitor. Todo computador tem uma, só que elas definitivamente não são todas iguais. Para a gente entender como ela ficou tão, mas tão importante, a gente precisa dar uma voltinha no tempo. A jornada da placa de vídeo, de um componente que só mostrava texto, para criar mundos virtuais inteiros, é uma coisa impressionante. Olha só que loucura! Lá no comecinho da computação, as placas de vídeo eram basicamente tradutoras. Elas só pegavam o texto do processador e jogavam na tela. Simples assim. Agora, corta para hoje. Elas são verdadeiras usinas de força capazes de renderizar mundos 3D super complexos e fazer uma quantidade absurda de cálculos ao mesmo tempo. E é exatamente essa transformação gigantesca que nos traz para a ideia central aqui da nossa conversa. Uma placa de vídeo moderna é, na prática, um computador dentro do seu computador. E não, isso não é nenhum exagero. Tem até uma citação que define isso de forma perfeita. As placas gráficas modernas se comportam como computadores autônomos. É isso, elas são tão complexas que funcionam de um jeito quase independente dentro da máquina principal. E olha, faz todo sentido quando a gente para ver o que tem dentro dela. Ela tem o seu próprio processador, a famosa GPU, que é o cérebro de tudo. Tem a sua própria memória super rápida, a VRAM, e tem até um sistema de refrigeração só para ela. Essa estrutura toda foi pensada para uma única missão: fazer milhares, milhões de cálculos em paralelo, uma coisa que um processador comum simplesmente não consegue fazer com a mesma eficiência. Ok. Mas o que isso quer dizer na prática, na hora de escolher um computador? A distinção mais importante que todo mundo precisa entender é a diferença entre uma placa de vídeo on-board e uma off-board. Vamos lá! Primeiro, a placa de vídeo on-board. O nome já entrega um pouco, né? Ela já vem integrada, soldada direto na placa-mãe. Não é uma peça que a gente coloca ou tira. Do outro lado, a gente tem a off-board. Essa sim é uma placa física separada, dedicada só para isso. Ela se encaixa no slot de expansão da placa-mãe. É um componente a mais, um upgrade de potência. E é aqui que a mágica acontece. A diferença é gritante. A placa on-board usa a memória RAM principal do computador, o que, convenhamos, pode deixar tudo mais lento. Ela quebra um galho para tarefas do dia a dia, como navegar na internet, essas coisas. Agora, a placa off-board, a dedicada a esse é o outro nível. Ela tem a sua própria memória de altíssima velocidade, a VRAM. Isso libera o resto do sistema e garante o máximo de desempenho. É por isso que ela é simplesmente essencial para quem joga, edita vídeos ou trabalha com inteligência artificial. Beleza. Com essa diferença bem clara, o que a gente deve olhar na hora de avaliar ou escolher uma placa de vídeo? Dá pra gente resumir em 3 pontos essenciais. Primeiro, a GPU é o cérebro da placa. É ela que dita a potência bruta. Segundo, a memória, a VRAM. Ela é fundamental para rodar jogos e programas com resoluções altas e texturas complexas. E terceiro, um ponto que muita gente esquece: os drivers. Pensa nos drivers como se fossem o tradutor que permite que o sistema operacional converse com a placa. Manter isso atualizado é crucial para ter a melhor performance e evitar problemas de compatibilidade. E quem é que fabrica o coração dessas placas? A GPU. Bom, esse mercado é basicamente dominado por uma rivalidade intensa entre duas gigantes, a Nvidia e a AMD. Mesmo que existam placas de várias marcas por aí, a tecnologia, o chip principal, quase sempre vem de uma dessas duas. Elas vivem uma batalha constante por mais inovação e mais desempenho. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A placa de vídeo evoluiu de uma simples tradutora de texto para um computador completo, dentro de outro computador. A pergunta que fica no ar é:
À medida que os nossos mundos virtuais ficam cada vez mais reais, quase impossíveis de distinguir da realidade, qual vai ser o próximo passo na evolução desses mini computadores tão incríveis?